Bom, então vamos dar continuidade aqui à nossa sessão. Deu um fracasso, disse que não tem problema, eu tenho 4 alunos da Odeia Almeida, onde eu dou aula para mestrado e doutorado, e eles são advogados e estavam perguntando se eles depois podem perguntar alguma coisa, então o fracasso disse que pode. Isso aqui é um curso, né, de certa maneira, eles são alunos também. Né? Então, passa a palavra aí para o Lênin. Bom, boa tarde a todas e todos. Já que está gravando, eu vou ser formal, né? Apresentando aqui a nossa equipe. Né? Nossa equipe é composta por mim, Lênin Pires, sou antropólogo, né, formado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF. No momento eu sou professor de Segurança Pública da Universidade e professora e desembargadora Marise, Marise Costa Rodrigues. A gente está junto, né, nesse trabalho da Escola Judicial desde 6 de novembro. Vou explicar direitinho como foi o trabalho. Eu quero desde já agradecer, né, a Escola Judicial do TRT Primeira Região, como também a Marise, né, pelo acolhimento. Eu quero dizer que eu trabalho com temas muito diferentes dos outros colegas, né? Eu não sou formado em Direito, eu sou formado em Ciências Sociais, na graduação, depois fiz doutorado, mestrado e doutorado em Antropologia. Trabalho com mercados informais, transporte urbano, segurança pública. Agora, essa oportunidade me pareceu uma possibilidade de sair do lugar comum, do lugar de conforto, né, e me colocar num outro ambiente para observar coisas que eu não conheço e interagir com base em categorias e problemáticas que são estranhas à minha atividade profissional regular. E nesse sentido eu dei sorte, né, porque se por um lado eu não detenho conhecimento, né, das categorias técnicas de atuação no direito, particularmente no processo do trabalho, por outro lado, o acolhimento que eu tive e a equipe com a qual estou trabalhando me permitiu minimamente construir uma compreensão que ainda está em processo de elaboração, né, de ter um relatório a fazer. Eu tenho a disponibilidade e o interesse de retornar aqui ao TRT e seguir conversando com Marise, né, no sentido de estabelecer um relato o mais preciso possível sobre os ambientes que eu observei, mas acho que o que eu tenho que apresentar aqui pode ser minimamente adequado para a ocasião. Então eu quero dizer que o meu trabalho, né, consistiu em uma observação direta do trabalho da Marise, né, que quando eu cheguei aqui no dia 26 de novembro era juíza de primeiro grau convocada para atuar no segundo grau, né, havia a expectativa da nomeação dela como desembargadora, e eu dei sorte gente por isso, porque eu peguei esse período que eu chamei aqui na minha proposta de voto, na proposta de relatório, de uma situação de linearidade, né? Assim, estava numa situação, nos momentos finais, uma situação de linearidade que durou nem lá, nem cá. 6 meses. Né? Nem lá, nem cá. Betwixt and between. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ela, né, sobre isso, uma das nossas rápidas conversas, que foi realmente muito difícil esses últimos dias. Então eu consegui realizar, no dia 26 de novembro, a observação da atuação dela no 8º turno. Depois a gente pôde trabalhar um pouco no gabinete, na parte da tarde. No dia 27 de novembro, no dia seguinte, observei a 7ª turma, que é uma turma diferente, a composição e também a dinâmica, a animação da atividade. No dia 28, eu tornei a voltar a convite dela e pude observar o órgão especial pela manhã, por alguns minutos, que tinha posse de titular, né, que ela estava interessada em acompanhar. Eu também pude acompanhar até momentos antes dessa posse, que está sendo discutido. Depois acompanhei, a parte da tarde, uma necessária mudança de gabinete. Ela estava no gabinete 27, não é isso? E foi para o 16. E no dia 3 eu voltei para completar a minha observação da 7ª turma, já que eu tinha ficado apenas 2 horas no dia 27,
Aí eu pude ficar durante toda a sessão. Nessa ocasião, inclusive, no dia 3, foi interessante porque a Marise já tinha o nome dela, né, na lista, já tinha saído do Ministério da Justiça, que certamente estava averiguando alguma questão, não sei por que estava lá com o Moro, mas estava lá, e saiu do Ministério da Justiça e foi para o gabinete civil, né, para a Casa Civil, e aí já se esperava a chancela, né, a nomeação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O que aconteceu no dia 5, entre o dia 26 e o dia 5, foram os últimos momentos dessa liminalidade de 6 meses, e eu pude acompanhar de perto, o que de certa forma não permitiu que a gente conversasse muito, porque foi tudo muito corrido, eram muitos processos que tinham que ser lidos, que tinham que ser trabalhados, né, primeiro como minuta pela equipe, depois se transformar numa proposta por ela, e isso envolve o trabalho tanto aqui na sede do TRT como remotamente nos tempos que for possível, porque são lugares diferentes, né? Uma coisa é você estar aqui no TRT lidando com toda a equipe, uma equipe que estava em mudança, e outra coisa é você estar sozinho, lendo e consultando outros casos, né? Mas há um momento que isso não é possível, porque tem que estar com a equipe tete a tete, saindo também dos ambientes virtuais. Quer dizer, me parece que a atividade, se tiver com uma besteira, você corrige, vocês também, mas parece que a atividade de magistrado hoje, né, se divide nesses ambientes, que é o ambiente virtual, né, que é o ambiente do tribunal, virtual, etc., mas também tem o WhatsApp, tem eventualmente o Facebook, né, você tem um monte de plataformas onde você vai construir inserções, conhecimentos, conversas, e nesse sentido você vai trabalhando o processo de decisão. Então eu quero aqui apresentar a Marise da maneira como eu construí, né, e depois falar um pouco da atuação no gabinete, um pouco eu pude observar, e falar mais demoradamente das audiências, ainda que eu não vá entrar nos casos, porque, como eu falei, eu não tenho, né, domínio pleno das categorias, não tive a oportunidade de pesquisar os casos, né, que me pareceram interessantes. Quero só chamar a atenção que cada audiência dessa reunia em torno de 200 processos, é isso? Mais ou menos, 200, 210, então não dava para você realmente acompanhar, mas eu não é óbvio, mas acompanhar tudo com uma compreensão. Eu avalio que até mesmo estudante de direito ou profissional de direito tem dificuldade de fazer isso, então você tem que eleger casos, e eu quero, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre as minhas percepções sobre a audiência e os atores que dela fazem parte. Mas a Marise, ela está há 26 anos, né, na magistratura. Ela, muito jovem, ela ingressou nessa carreira por opção. Ela tinha feito antes concurso para o Banco Central, né, como procuradora, passou, começou a atuar no Banco Central e logo depois foi chamada para atuar na magistratura, já naquele momento na Baixada Fluminense, se não me engano. Então ela atuou durante 26 anos, sobretudo em 2 varas em Caxias, como juíza de primeiro grau. Foi primeiro substituta, evidentemente, depois passou a titularidade, ficou 3 anos como substituto, depois passou a titularidade, tendo também desempenhado o seu trabalho de magistrada em lugares como Campos de Goitacazes, Barra do Piraí. Então ela tem um conhecimento bastante significativo entre isso que a gente pode chamar de interior e essa periferia, né? Não estamos em São Paulo, mas a gente pode falar dessa periferia da região metropolitana e as suas especificidades, né? E foi chamada há 6 meses para atuar, né, no segundo grau, e está aqui desde então, mas já veio, né, com a reputação construída de alguém que pudesse ascender a condição de desembargadora por merecimento, né? E
foi justamente isso que ela reivindicou, e 3 oportunidades figurou na lista para nomeação, até que ocorreu a nomeação dela no dia 5 de dezembro. E nesse período que eu pude observar, ela estava numa situação delicada porque o Tribunal Regional do Trabalho ele é muito politizado, digamos assim, politizado do ponto de vista do judiciário. Evidentemente que você pode pensar que há declinações para as políticas partidárias, mas é disso que ele está falando. Ele está falando de uma forte hierarquia que existe entre, né, os segmentos que compõem o tribunal, o segundo grau, o primeiro grau, as declinações para o Superior Tribunal, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, mas evidentemente, se você pensa na Justiça do Trabalho, que tem um histórico muito particular, desde a sua institucionalização na década de 40, muito embora nós tenhamos uma decisão de 1937, agora me perdi, mas acho que em 37 demorou 4 anos para você estabelecer, né, imagina, Getúlio Vargas, né, teve dificuldade de institucionalizar, né, essa justiça com os moldes que ele... Mas, seja como for, é uma justiça, a meu ver, pela pesquisa que eu fiz, que vai acompanhando bastante essas conjunturas políticas e as mudanças, né, e nós estamos justamente num momento parecido, porque, né, nós estamos diante de uma reforma da Previdência que atinge, né, todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores da casa, que atinge a reforma trabalhista, que atinge o próprio status de trabalhador, o próprio status, né, da ideia de trabalho, e no meio de tudo isso, uma discussão que se faz bastante, eu pelo menos ouvi várias vezes nessas audiências, é de que, abre aspas, né, essas mudanças, elas vêm, mas a gente não pode perder a nossa identidade. Há uma preocupação muito grande em se reafirmar uma identidade na justiça do trabalho, mesmo perante todas essas mudanças que atingem fortemente o TRT a partir de aposentadorias, tanto de magistrados, como também de servidores, né, técnicos judiciários, o que obriga a uma recomposição, né, das turmas. Não estou falando da vara porque eu não pesquisei, né, mas o tocante às turmas, né, que envolve os desembargadores, se percebe claramente uma recomposição, e essa recomposição tem a ver tanto com os desembargadores e principalmente com os técnicos. Parece que os técnicos têm um número significativo que vem buscando a aposentadoria, como também mudança de turmas em função, né, da possibilidade de readequação. No meio de tudo isso, então, a Marisa estava num gabinete que se dizia que esse gabinete era provisório, estava com 2 assessores, né, eu conheci um deles, no caso a sua assessora, o outro não consegui acompanhar, porque não fui no gabinete dele, onde ele estava, mas são 2 que ela trabalha já há algum tempo. No caso, o gabinete tinha uma chefe, porque ela estava por 6 meses, e estava tudo bem, tinha uma equipe com quem ela estava em sintonia, mas sempre com aquela ideia de que a qualquer momento a Marisa não vai mais estar aqui. Então quem é que vai vir? E para onde é que ela vai? Então toda essa construção estava em jogo nesse período, né, no tempo que eu pude pegar esse finalzinho, mas deu para perceber que na construção das propostas de voto dela, essas relações, elas são fundamentais. Ela conseguiu estabelecer a partir da assessoria, mas também em função do profissionalismo da equipe, maior e menor relações de confiança, e em função disso vai delegando, o caso X, eu vou pedir o auxílio de fulano para estabelecer uma minuta, que sempre vai passar, né, pela revisão dela, e essa revisão, então, ela é bastante criteriosa, inclusive dando retorno. A pessoa faz a minuta, ela pega a minuta, lê, chama a pessoa, aí chama, eu até peguei uma oportunidade que tinha um outro colega, né, que estava passando, que era claramente alguém mais experiente,
Ela aproveita que você está aqui, olha só, esse caso é assim, assado, assado, me parece que é parecido com aquele outro que aconteceu e tal, aí eu esqueci o nome dele, eu não tenho, mas eu esqueci o nome dele, que é o mais antigo e concordou com a solução dada pela técnica judiciária, mas chama a atenção para algumas das nuances que ela já havia também apontado na proposta dela. Então, o tempo todo há essa preocupação do processo de decisão ele ser compartilhado com base nas responsabilidades, mas parametrizado no conhecimento judiciário que a equipe tem. Então, a equipe, como chamou a atenção já dos colegas, é algo fundamental. Né? Você compõe essa equipe, você gerenciar ou gerir essa equipe e cuidar das relações de confiança, no sentido de dar, vou te dizer, de manter uma certa coesão e uma identidade que acaba sendo a identidade dela como magistrada, né, a partir de agora como desembargadora, e evidentemente isso em consonância com o chamado entendimento da turma a qual ela teria que fazer parte. Aí foi muito interessante perceber que ela estava rodando de uma turma para outra e, imagina, a 8ª turma e a 7ª turma são entendimentos, coisas que são brutalmente diferentes, mas são diferentes por uma série de questões, e foi interessante perceber que nas ocasiões onde ela tinha que compor o plenário ali, que tem que no mínimo 3 desembargadores, né? No máximo é 5, mas pelo menos 3 tem que estar ali para poder votar. E seja ouvindo a proposta de um colega, ou seja, ela fazendo o seu relato, ela está preocupada justamente em não, por um lado, não vilipendiar esse entendimento da turma, que é um valor, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, e também a posição do colega com que ela está dialogando. E esse colega que está ali, que faz parte da turma, ele é mais antigo, evidentemente, mas ele pode ser menos antigo do que o que está presidindo, ou menos antigo, ou mais antigo de um quarto que porventura esteja. Tudo isso faz diferença. Faz diferença, e você ali no acompanhamento do entendimento da turma tem que estar atento a essas nuances no sentido da antiguidade e das reputações. E sem se descuidar de que, afinal de contas, existe uma reputação em construção, no caso, a reputação da Marisa, que virá a ser desembargadora se tudo correr bem naqueles dias, não é isso? Mas que já tem, evidentemente, uma reputação construída a partir da sua trajetória no juizado de 1º grau, na Baixada Fluminense, mas que já é conhecida, né, tanto dos magistrados quanto do público de advogados. O que me leva, então, a falar um pouco sobre a audiência. Nesse sentido, eu vou começar a encaminhar para o final, porque eu confesso a vocês que no primeiro dia eu fiquei, né, como se fosse um tiroteio mesmo. Eu fiquei lá olhando 200 processos, aquelas coisas que se falavam, não entendia absolutamente nada. Você tinha situações onde o advogado estava ali, né? O público são os advogados. Né? Descreveu o cenário, né? Uma sala imensa, onde a maior parte está reservada aos 5 magistrados, ao Ministério Público, né, que é um membro, e o secretário, que faz o pregão, e a pessoa que também serve o cafezinho, o técnico da informática, que volta e meia aparece, porque volta e meia dá um problema qualquer, e esse sujeito é importantíssimo, né? Aparece do nada, tem licença, acho que a única pessoa que não pede licença é o técnico de informática. Ele vai lá por trás e tal, e já começa a resolver as coisas que tem que resolver. Eu não vi 3 oportunidades isso acontecer. E tem a outra parte, que é menor, eu diria que o tamanho disso aqui, né, separado por uma cerca, está reservado ao público, que é um público de advogados. Né? Não é um público onde vá uma parte interessada, ou, né, um demandante, um trabalhador. Não, ali
que são os advogados que se conhecem, são conhecidos, né, pelos magistrados, e você identifica muito claramente a diferença. Com um pouco de treino, você começa a perceber a diferença dentro desse público, né, pelo tipo de termo que usa, pela maneira fluida como conversa, sem prestar a menor atenção no que o magistrado está falando, às vezes falando mais alto que o magistrado, né, dependendo, e aí eu pude perceber em 2 ocasiões que esses advogados, na verdade, eles faziam parte de uma equipe, tinha mais de um ali presente, estava ligado a um escritório ou diretamente a uma empresa, e isso evidentemente tem uma importância entre eles, entre os advogados, né, no sentido da representação. E aí tem toda uma expectativa da necessidade, da possibilidade de uma sustentação oral diante do voto, né, do relator, e da existência de eventuais divergências. Pelo que eu pude perceber, a sustentação ocorre justamente quando não há consenso, onde há alguma divergência, e aí abre-se a possibilidade, aquela coisa que o Fragari tinha falado. Bom, então eu vou te dar a palavra. Então aqueles homens e mulheres de preto, né, dão a palavra para alguém que, segundo o regimento da casa, tem que botar aquela capinha preta para poder falar, né? E a maioria das vezes não coloca a capinha preta. Poucos são aqueles que não colocam, e aí você vai percebendo as diferenças de impostação da voz. Quer dizer, aqueles caras que estavam lá do meu lado, que eu sentei junto com o público, né? Eu fiz essa opção. A gente não tinha outro lugar para sentar, só se fosse com um técnico de informática. E eu fiz essa opção, fiquei ali, as pessoas evidentemente me observavam e viam que eu não era advogado, porque mesmo que eu fosse de blazer, não estava de gravata, e estava com um caderno na mão, né, o tempo todo, muito despojado. Não botei calça colorida dessa vez, né, em geral eu coloco calça colorida e tal, não coloquei, vim sóbrio, o mais sóbrio possível, mas sem me confundir com esse público. Então eles percebiam que eu não era lá da mesma tribo, mas ali do lado eu conseguia perceber que eles tinham uma forma de estabelecer a comunicação entre eles e usar o WhatsApp e resolver problemas, né, no computador, tal, redigir documentos, e de repente quando você vai lá para poder fazer a sustentação, aí você, né, tem que ter toda uma forma, impostar a voz em posição de humildade, quer dizer, você assume um lugar de humildade, de reconhecimento, de deferência à Vossa Excelência, ao egrégio do tribunal, etc, etc. E feito toda essa formalidade, aí você vai lidar com o caso especificamente, né, indo num ponto que busca obter o que se demanda do tribunal, não necessariamente, pelo menos em vários casos eu percebi isso, atento ao que está escrito, mas aquilo que se quer, buscando uma certa ilusão e, desse sentido, muitas vezes, batendo com a cara nas pedras, né? Porque o tribunal, as divergências, pelo que eu pude perceber, elas se constroem sempre com base nos dados técnicos que constam e numa interpretação que não é livre das normas, e vai ser mais ou menos criativa em função justamente dos mais variados elementos que constam nos autos. E aí as testemunhas, a qualidade da peritagem. Eu estou aqui até dando um pouco de vazão a algumas reflexões que eu gostaria, na verdade, depois de colocar por escrito, né? Vou voltar para a Marise, que eu acho que é mais interessante, porque então nessa situação ela estava aí tendo que lidar com o processo da transição dela, da transição para o caso, para a desembargadoria, é isso que você fala? Deixa eu voltar aqui no meu relatório, senão eu vou
já espaço do público. Bom, essa questão que eu gostaria de chamar a atenção da hierarquia, né? Eu acho que esse período, essa situação da Marisa me fez perceber que essa hierarquia, ela tanto está estabelecida normativamente, né, na definição, na prescrição dos papéis dessas agências, e no caso, né, a segunda instância como uma instância revisora, e essa instância revisora, ela não quer dizer que vai revisar tudo que foi feito na primeira instância, no geral. Eu percebi uma preocupação muito grande em valorizar, né, a atuação do magistrado no primeiro grau, mas apenas de contribuir tanto quanto possível num aprimoramento da ideia de produção de justiça de acordo com o entendimento da turma, né? Entendimento esse que, como a Marisa me chamou a atenção, tem a ver com a busca pela maior segurança jurídica, né, no sentido de você estar atento às normas, que está escrito, a base técnica dos dados que foram construídos para constar no processo, mas eu diria que esse momento da sustentação, que pode não acontecer muitas vezes, e às vezes acontece para desastre do demandante ou daquele que está se defendendo, ele pode significar a possibilidade de uma revista do Ministério Público, né, de vista do Ministério Público, e a partir daí uma eventual revisão por parte do relator com adendos, com proposições de um outro colega que esteja parte, que já faça parte da turma, e que, na divergência, com muito cuidado, com muito tato, com muita gentileza, propõe uma ampliação, né, no sentido de preservar direitos ou demandas e expectativas nesse sentido. E aí, nesse ponto, é que eu acho que eu tenho que voltar para conversar com a Marise para entender melhor uma série de discussões que foram feitas em alguns casos específicos, né, que me pareceram muito interessantes, particularmente na 7ª turma, onde o presidente tem uma característica bastante efusiva, né? É um presidente que fala de uma forma altiva e com muita segurança, e que eu diria que, considerando as categorias que apareceram aqui, ele seria, a 7ª turma, é só você ficar o Rogério, né? Só você ver. O Rogério. Muito altiva. Tá no site. Né? Rogério Leite, pode ser? Não, Lucas. Uma forma muito efusiva, né, e defendendo com ênfase, com convicção e tal, mas sempre, né, arguindo o que é o direito e o que efetivamente se demandou e tal, mas com essa forma combativa, digamos assim. Isso ali, para pegar aqui uma categoria que circula, eu diria que ele muitas vezes faz representar como aquele que está pró-trabalhador, né? Como ele parece representar, e faz questão de dizer isso em algumas situações, até porque é sabido que há empresas que, em função do poder que tem, dos recursos que tem e tudo mais, faz da justiça do trabalho um meio de ampliar, né, as suas possibilidades de lucro e tudo mais. Eu quero chamar a atenção também que me pareceu que esse espaço da audiência, ele tem uma dimensão pedagógica extremamente importante para todo mundo, não só para um antropólogo que não sabe nada sobre isso, mas para os próprios advogados, né, que alguns estão começando a carreira, outros já têm algum tempo, mas estão situados dentro de uma posição social entre os advogados, que é uma posição de desprestígio em função para quem trabalha, com quem trabalha, etc. E isso vai aparecendo, né, nessas formas de interação entre eles, mas também, eventualmente, a partir de um voto, de uma maneira como um eventual desembargador relata um problema, e, sobretudo,
nesse momento de atualização da legislação. Nesse momento, há ainda, não vou dizer que seja confusão, mas existe ainda a busca, a percepção sobre os tempos. Isso está valendo, isso não está valendo, isso valeu até onde, a reforma trabalhista diz isso, tal coisa, mas o Código de Processo Civil diz uma outra coisa, então há um conflito aqui, e aí, com base nisso, geralmente você pode pedir vista, você pode estabelecer uma reforma parcial das sentenças que estão no primeiro grau, desde que o entendimento da turma, aí volta esse ponto para mim, foi o mais interessante de todo, o entendimento da turma seja preservado. Como diz o Rogério, né? No processo não existe 0 a 0. Alguém faz gol. Eu gostei muito dessa afirmação, porque ele chama atenção para uma dimensão de luta que existe durante todo o processo e que igualmente se culmina, pode ter o seu momento importante nesse espaço da audiência do segundo grau, dependendo evidentemente da técnica de quem está ali fazendo o trabalho de representar uma das partes. Um caso muito interessante, que tinha falado com você isso. Eu estou vendo aqui os advogados todos, e um caso que chamou muita atenção foi de uma advogada, já uns 60 anos de idade, com uma roupa muito simples, e que chegou para apresentar, já no final da audiência, e foi uma audiência interessante, que fica menos gente, né? E ela, sem recorrer a muitos salamaleques jurídicos, ela explicou a natureza do conflito que está presente, né, que o processo, aliás, que inicia o processo. Isso me chamou a atenção. Foi talvez o único momento em que a advogada fez isso. Mas o processo começou assim, assado, e uma linguagem muito coloquial, sem data vênia, sem etc, etc, etc. E eu achei interessante porque foi exatamente na 7ª turma, foi a última vez que eu observei, ela conseguiu estabelecer com clareza o problema, fazendo com que o relator concordasse em que houvesse vistas e houvesse uma eventual reforma daquilo que ele não conseguia visualizar. Quer dizer, foi um dos raros momentos em que eu pude perceber, mas foram só 3 sessões que eu observei. Quer dizer, eu realmente, me parece que eu tenho que voltar, gostei dessa oportunidade, né? E sobretudo estou muito interessado em compreender essa ideia de entendimento, né? Quais são as variáveis, quais são os elementos que constituem essa noção de entendimento e como ela se ancora nos outros espaços do TRT. Vou passar a Marisa. A gente combinou de falar um pouco, eu sempre falo muito. Mas se você observar, eu... Então, eu não vim preparada para essa fala, então eu pretendo falar quase nada. Eu só quero dizer que eu não sei se eu tenho pena por mim, por ter chegado nesse momento de transição, que foi um momento muito louco, está sendo, ainda não acabou, mas assim, acho que o pior já passou. Então, eu saí de uma zona de conforto muito grande, sendo juiz há muitos anos na mesma vara, no mesmo órgão, tendo minha equipe formada há 20 anos comigo, num lugar que eu, praticamente, os conflitos eu já conhecia, para vir para o tribunal. E foi totalmente diferente, a equipe que me recebeu no tribunal eu não conhecia há nenhum dia, enquanto a outra estava lá há 20 anos, e para fazer uma coisa completamente diferente, como meus colegas relataram, no primeiro grau, a gente bastante dono de si. Você marca os dias de audiência que você quer, o horário que você quer, o número de processos que você quer. Você ouve as partes, você inquire as testemunhas, você profere a sua sentença. Aqui não, no segundo grau nada disso acontece. Eu era designada para uma sessão na segunda à tarde, na quinta de manhã, na terça-feira. Quantos processos eu não sabia. Eu abria, na hora que eu abria o PJE, que eu ia saber se tinham 100, 200, 300, já fiz uma sessão com 700 processos na 7ª turma. E há uma votação prévia à sessão, então assim, o trabalho começa muito antes de casa. Então, enquanto na 7ª turma eu fazia uma média para combinar, eu sempre fui
bastante ativo, uma média de 20 no final, talvez, sentenças por semana, no final de semana, de uma semana para outra, eu tinha que vistar 300, 400, 500 processos fazendo essa votação prévia, eu ainda tenho que fazer. Só essa semana eu tenho 5 sessões. Hoje eu já fiz 2. Amanhã eu tenho mais 2. Quinta eu tenho mais uma. Então, assim, é muita coisa, é difícil dar conta. Mas, assim, o que muda? Eu pego um processo que já foi instruído. Hoje em dia, então, além de eu não ser dona dos meus horários, dos meus dias, eu também não organizo mais aquele processo, ele vem pronto para mim. Então, às vezes, o advogado está sustentando, eu estou examinando, na hora que você faz o reexame, a sustentação do advogado é importante, que faz você olhar com maior cuidado aquele processo que você já votou, às vezes mudando de ideia, divergindo na hora. E essa visão, às vezes, nesse reexame aparece uma lacuna. Alguma coisa que você ali teria perguntado para o advogado naquela hora, teria perguntado para a parte, teria inquirido a testemunha sobre aquele fato, mas aquilo está pronto, não volta atrás. Está ali. Você tem que decidir com o que está ali. Né? Então, é uma mudança muito grande e a decisão não é só minha. O que eu levo, desde quando eu sou relatora, é uma proposta de voto. Então, eu não sou mais dona também das decisões. Então, ou seja, eu perdi completamente a propriedade de tudo que eu fiz nesses 26 anos e eu estou me readaptando a essa realidade, que é muito diferente. Eu passei por... o tribunal tem 10 turmas, eu já passei por 7 turmas e escolhi ficar em uma que eu não passei ainda e que começarei amanhã, né? Eu já tenho sessão nela amanhã. E que provavelmente eu estarei já presidindo essa turma em janeiro. Então, assim, é muita mudança ao mesmo tempo. E cada turma, como ele disse, tem um entendimento diferente e eu, sendo uma candidata à promoção, eu tinha que me adaptar aos entendimentos de cada turma e salvando os meus, é claro, porque também não é assim, eu não cheguei zerada, eu tenho as minhas crenças e as minhas posturas, não meus protocolos, com certeza mudaram muito esse tempo todo e principalmente nos últimos 6 meses. E eu acho que é isso, eu estou aberta para o que vocês quiserem perguntar, para ajudar. Eu estou com algumas reservas, porque eu ainda acho que esse processo, como ela falou, é aberto, né? Mas eu vi um episódio que eu achei muito interessante, acho que com todo cuidado eu posso falar, que foi da mudança do gabinete. Eu pela manhã tinha ido na sessão do órgão especial. E o órgão especial estava lá debatendo um assunto administrativo, até porque se trata disso, né, de estabelecer lá a ordenação e a gestão do tribunal. Né. Estava lá discutindo e tal, e tinha o caso de uma funcionária que tinha sido colocada à disposição por um juiz de primeiro grau, se não me engano, há um ano atrás, e essa profissional estava sem trabalhar e esse mesmo juiz tinha pedido para demitir, assim, né, acho que era isso. Está pedindo uma sanção para ela. E tinha o voto do relator que estava ali concordando e tal, até que entra justamente o desembargador da 7ª e o outro que eu esqueci, mas é o Alexandre, você vai falar dele. O que ele te contou no corredor? E eles se insurgem contra o relatório, sempre com muita educação, sempre com muita polidez, com muita gentileza, mas dizendo que, olha, o problema, me desculpa, mas o problema é do juiz, que não está sabendo gerir, né? Porque se ele dispensa a pessoa do trabalho, essa pessoa tem que ser encaminhada para fazer uma relotação e tal, e se ele não fez isso, não cabe a ela, né, a funcionária, ser punida da maneira como ele quer, até porque ela foi mostrando que, efetivamente, pediu lotação, etc, enfim. Aí o relato deste caso teve que ser refeito, aí várias pessoas que tinham outra posição foram aderindo à posição do Rogério Lucas, etc, etc. Aí terminou, né, temos a posse de uma colega, da Marisa e tal, subimos para trocar de gabinete. Aí saiu da Zona Norte, que também tem isso, né, da Zona Norte para a Zona Sul. Ela foi para o gabinete que é do mar. Maravilha. E não tinha nem umas 5 minutos, mais ou menos 10 minutos, chegou uma comitiva de um desembargador dizendo que ele estava insatisfeito com o gabinete dele e que estava ali para dar uma vistoria para saber se aquele gabinete interessava. E saiu entrando pelo gabinete, assim, e ela assim, né, muito
Essa é muito educada, tal, assim, e o cara olhando, assim, tal. E olha só essa janela, essa vista, eu acho que é melhor do que a minha. Meus livros cabem ali, e os funcionários que já tinham observado pela fresta da porta, né, que eu estava ali, eles me olharam para ver quem eu era, porque vocês podiam entrar. Quando viram que eu não era ninguém, entraram, e aí, não, os seus livros cabem aqui e tal, esses livros podem ficar, porque isso aqui tem a ver, e, ou seja, né, esse espaço aqui, logicamente que é um desembargador mais antigo, por acaso o relator desse caso que eu acabei de narrar, e que foi, de certa forma, contrariado, digamos assim, no seu voto administrativo por o presidente da sétima, que eu diria que é alguém próximo. Né? Então, isso me pareceu assim, não é uma retaliação, por um lado, mas também pode ser o seguinte, olha, aqui os mais antigos mandam, né? E eu sou homem, quer dizer, é uma série de questões que fazem parte dessa noção de hierarquia aqui, a gente está aqui se reportando, né? E com que você tem que saber lidar. Né? Eu entendi perfeitamente bem isso, e eu tinha acabado de explicar para ela a noção de esculacho, né? Que eu escrevi um livro, Esculhamar no Esculacho, e ela não, disse, não, acho que é. Aí eu expliquei mais ou menos. Até e logo, também. a noção de esculacho, né? Conforme eu descrevo no clássico lá de casa, né? Que é o Esculhamar no Esculacho, é um tipo de desconsideração, né? Que um ator pode dirigir a outro e que tem consequências de ordem moral e física. Seja física no sentido direto de uma violência, seja do ponto de vista de uma violência moral que atinge internamente o sujeito a partir da alteração de batimentos cardíacos, alteração da pressão arterial, né, dor no peito, dor na garganta. Né? E foi muito interessante que eu observo tudo. Né? Então ela conseguiu administrar aquela situação toda ali, tal, mas quando o desembargador se retirou, ela engoliu em seco. Vamos lá. Quando foi? O saco desceu. Trocou de gabinete? Oi? Trocou de Ainda gabinete? não, mas Ainda eu estou no Airbnb. Agora estamos de Airbnb. Vai ter que sair temporário. Vou, Mas com certeza. o que me chamou a atenção foi que depois, conversando com os funcionários e tal, é assim mesmo. Quer dizer, o que é absolutamente estranho para a gente, né? É assim mesmo, aqui é assim mesmo e tal, papá. E me chamou muita atenção também que os funcionários, no caso do desembargador, tivessem atuado nessa pantomima, né? Eu achei isso interessante, que é uma forma pública e performática de afirmação da hierarquia, né? Que é um valor fundamental aqui. Mas acho nada, né? Acho que não falei nada do outro mundo, assim, que colocar em risco essas estratégias. Não é isso, eu estou muito agradecido. Evidentemente, o meu relatório vai ser melhor trabalhado, junto com a Marisa. Ela já demonstrou interesse que eu retorne, eu tenho interesse em retornar e fazer, até eventualmente fazer mais algumas observações. Eu acho que não é uma etnografia, como eu chamei a atenção, a gente não pode dizer que a gente fez uma etnografia, mas também as lacunas que podem ficar uma observação direta, no sentido de compreender um ambiente, um universo de relações e significados, sempre é motivo de constrangimento para nós, né, que trabalhamos com isso. E nesse sentido, eu te agradeço de antemão essa oportunidade de retornar. Alguma pergunta? Quer falar? Não. Eu só responder alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Aqui tem o microfone. Você eu pego aqui, tá perto. Pega, tá perto, gente, tá tranquilo. Não, só para enfatizar, Lenin, você usou 3 expressões que eu achei supimpas, e se puder trabalhar mais, né, desenvolver mais, eu tenho certeza que eu vou adorar ler no relatório. A primeira foi, você falou em administração de reputações, né? Que você observou numa questão específica no contexto de segundo grau, porque a Marisa estava negociando os diferentes espaços, já que ela está num processo de transição e aí está entrando na 7ª turma, está entrando na 8ª turma, depois vai para a 10ª, não sei o que, cada uma pensando de um jeito, cada uma trabalhando de um jeito, o que é um contrassenso com a ideia de segurança jurídica, porque na verdade a segurança jurídica é a segurança do meu nicho,
Não é a segurança total, né? É a segurança do meu nicho, né? Onde eu estou. E se eu não estou satisfeito, o que eu vou fazer é mudar de nicho para poder aumentar a segurança jurídica do outro nicho para onde eu vou, né? Então, assim, o que talvez... E aí, sempre na perspectiva de tentar fazer um diálogo com os outros, né? Eu acho que a ideia de administração de reputações, ela está presente ao longo de todo o percurso institucional, né? A discussão se é para o primeiro grau que a gente estava aqui fazendo, se é pró-trabalhador, se é pró-empregador, se é pró-empresa, fora as reputações específicas do cotidiano profissional. Fulano é engajado, fulano trabalha, fulano é enganador, fulano não tem, né, a frase que assim, me persegue, fulano não tem o perfil de magistrado, né? Então, assim, a administração de reputações, eu acho que se acertou num ponto altamente importante. A segunda é a história da equipe, que eu acho que tem assim, um contraste gigantesco. Elas insistiram, substituto não tem equipe, não tem espaço físico, não tem, no final das contas não tem nada. O titular tem equipe, mas vocês falaram muito numa equipe que tem uma dinâmica administrativa, né? E você falou numa equipe que parece estar muito mais voltada para subsidiar a construção de uma decisão do que para uma dinâmica administrativa. Então, o que talvez... tem a parte administrativa, mas... Pois é, mas o que talvez explique por que você viu os funcionários que estavam acompanhando o outro desembargador se sentirem tão desembargadores contra o desembargador. Porque eles, uma das discussões que a gente tem é que quando o assessor que está construindo a decisão não é o desembargador, ele é, na verdade, um assessor. Só que a dinâmica é construída de um jeito tal que ele começa a falar a minha decisão, né? A decisão que eu estou sugerindo, blá, blá, blá. Então, assim, tem uma coisa de equipe aí que eu acho que é legal, poderia ser um aspecto interessante. E a última, que você também usou a palavra, mas aí você usou a palavra especificamente em relação ao desembargador que veio ver a vista do gabinete da Marise, né? Mas que estava presente, eu acho que está presente quando você descreve os advogados, que é a ideia de performance, né? Até que ponto a gente não tem, né, na ausência de protocolo, ou na construção de protocolos individuais muito fragmentados, muito mais performance do que protocolo, né? E aí eu vou ser gente boa na audiência, ou eu vou ser, né, carrasco, ou eu vou ser... E aí tudo é performático, né? Então, assim, são três coisas que eu ouvi você falar que eu acho que são excelentes pistas de trabalho.